Conversas aos nossos estudos a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, para aprendermos cada vez mais a pôr em prática no nosso dia a dia as palavras do Mestre Jesus. O tema que a casa sugeriu para nós na noite de hoje está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém verá o reino de Deus sem nascer de novo. O tópico específico é, como foi dito na apresentação, ressurreição e reencarnação. Todo mundo tem uma ideia do que seja um e do que seja o outro. Nós vamos ver aqui na noite de hoje passagens do Evangelho que vão nos deixar mais claro o que é um, o que é outro e como a doutrina dos Espíritos nos explica, aprofundando os ensinamentos dessas passagens do Evangelho. Qual a ideia que se tem de ressurreição? A ideia que se tem de ressurreição, da forma como mais comum ela é vista por todos nós, é que o corpo, a pessoa, o encarnado, a pessoa, ela morre e ressuscita no próprio corpo. Então a ideia de ressurreição é mesmo corpo. Qual é a ideia de reencarnação? A reencarnação, que é das bases da doutrina dos Espíritos, é uma dos seus conceitos mais básicos para a gente entender uma série de coisas. A reencarnação seria o espírito reencarnar, ou seja, vir para a matéria em diferentes corpos várias vezes. Então, enquanto a ideia geral, essa ideia generalizada que a gente está falando, não estamos ainda aprofundando, é de que ressurreição é uma ideia de mesmo corpo, reencarnação é uma ideia de mesmo espírito. Só que quando a gente vai para as passagens do Evangelho e a forma como o Espiritismo, como Kardec nos explica essas questões, a gente vai ver que não é bem assim a questão da ressurreição. Como é que começa para a gente entender? Algumas coisas são muito importantes para a gente entender as passagens que falam de ressurreição no Evangelho. Quais são essas palavras prévias que são importantes? Primeiro, Jesus não deixou nada escrito. É um fato. Todos nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito. Ele não escreveu nada. Segundo, os Evangelhos foram escritos há milênios já, foram escritos em línguas que praticamente são inexistentes hoje em dia, de dia a dia, e sofreram inúmeras transformações através das traduções. Isso é um dado importantíssimo também. Terceiro, em que contexto histórico Jesus veio? Onde ele nasceu? Jesus nasceu no meio do povo judeu. Jesus nasceu e nada acontece por acaso. Só abrindo um parênteses. Por que Jesus veio entre os judeus? Porque a época que ele veio, há mais de 2000 anos, era o único povo, desses povos mais desenvolvidos que existiam à época, era o único monoteísta. Era o único que acreditava apenas em um Deus. Como ele veio nos trazer, através da Boa Nova, também uma pregação baseada no único Deus, que é o Deus que a gente costuma falar, ele tinha que vir um povo que já tivesse esse tipo de conhecimento para ser melhor aceito as suas palavras. Então, nada é por acaso. Então, ele veio no meio do povo judeu. Também é importante a gente entender para saber essa questão da ressurreição e como ela é tratada nos Evangelhos. Diz Kardec que os judeus eles tinham já ideias vagas sobre que havia uma vida após a morte. Eles só não sabiam exatamente como era que isso acontecia. Mas eles já acreditavam que o espírito, a alma, como se costuma chamar, a alma, ela sobrevive à morte do corpo físico. Só que se a gente pegar a ressurreição como aquela ideia vaga que todo mundo tem, que foi que eu falei há pouco, de que morreu, volta para o mesmo corpo, a ciência já comprovava à época e já continua comprovando hoje em dia, nos mostra que isto é impossível. É impossível um corpo, a matéria orgânica que todos nós somos, depois de morto, renascer.
Isso é impossível de acontecer. Em poucas horas, em pouquíssimas horas, o corpo já entra em estado de putrefação. E não tem como aquela matéria que está sendo perdida ali, transformada, né, diante das leis da natureza, ela voltar a animar um corpo vivo, um corpo físico vivo. Então aquela ideia de ressurreição que se tem, morreu e voltou lá no mesmo corpo, isso é impossível de se acontecer. Então ressurreição, na forma como está lá posta no Evangelho, não quer dizer isso. Essa ideia comum que se tem que ressurreição, né, é você ressurgir, renascer no mesmo corpo. Volto a dizer, isso é impossível de acontecer. Não tem como um corpo, depois de acabar a vitalidade do corpo, ele voltar a ser um corpo vivo. Nessas ideias, pegando alguns exemplos, há diversas passagens, né, voltando a dizer, isso é um capítulo que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então há diversas passagens do Evangelho nesse capítulo. Em uma dessas passagens está falando lá que João Batista era Elias. Quem são João Batista e Elias? A gente também tem que entender para poder entender o que isso tem a ver com o assunto. João Batista era contemporâneo de Jesus, né? Era primo de Jesus, e Elias era um dos profetas que viveu séculos antes de Jesus. E tem lá no Evangelho dizendo que João Batista seria Elias. Essa informação também é importante. Em se tratando dessa ideia, aí a gente pega essas duas coisas para a gente entender dentro do Evangelho, ressurreição e reencarnação. Em se pegando a ideia primitiva, que a gente já sabe que é errada, de que ressurreição seria a volta do mesmo corpo. Qual é o exemplo que se dá a quem acredita nisso no Evangelho? Lázaro, que estava morto, e aí Jesus chegou lá, mandou ele levantar, e ele levantou. Ou seja, Lázaro teria ressuscitado. Ora, a ciência provava à época e continua provando hoje que isso é impossível. Então foi Jesus que deu de volta a vida a ele. Jesus não veio desdizer nenhuma lei que existe. Isso é uma lei da natureza, que morreu, não volta a nascer no mesmo corpo. Então o que aconteceu com Lázaro? Jesus, que era um profundo conhecedor, já que um ser extremamente elevado, intelectual e moralmente, de tudo o que ocorria, sabia que Lázaro não estava morto. Lázaro estava com aquilo que hoje em dia continua existindo, é provado pela ciência, que é um estado de catalepsia. Jesus, sabendo disso, ordenou que ele levantasse, e ele, recobrando desse estado, ele tornou, como se diz, mas ele não estava morto. Então, nem nesse sentido houve uma ressuscitação de Lázaro. Mas a partir do momento que Jesus diz que João Batista era Elias, e João Batista era contemporâneo de Jesus, e Elias fazia 200, 300 anos da sua existência, o profeta Elias, naquele momento, em outras palavras, Jesus estava falando de quê? Reencarnação. Porque se João Batista era Elias, não podia ser ele teria ressuscitado, porque se conheciam os pais de João Batista, viram João Batista pequeno, viram João Batista crescendo, não era a mesma pessoa física da matéria, não era a mesma pessoa. Então ali naquela outra passagem já estava plantada a sementinha da reencarnação. Só que além disso, há essa passagem em que está lá no Evangelho de São João, que Jesus e Nicodemos estão conversando, que Jesus disse, que é o título do capítulo 4 do Evangelho: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí vem a questão das traduções. A gente vai seguir nessa passagem do Evangelho para a gente ver esse problema, digamos assim, das traduções, porque os textos originais do Evangelho sofreram, e das interpretações que cada pessoa que traduzia e interpretava e explicava dava dessas passagens. Por que nós temos, fazendo um parêntese, por que nós temos tantas religiões cristãs, né, que acreditam no Cristo, acreditam no Evangelho, seguem Cristo? Por que nós temos tantas? Porque cada uma dá uma interpretação diferente ao Evangelho.
A partir do momento que dá uma interpretação diferente, tem os seus dogmas, né? aquelas bases, aquelas verdades que as religiões seguem, orientadas num determinado sentido e vai dando a diferença entre as religiões. Todo mundo segue o Cristo, todos seguimos o Cristo, todos somos religiões cristãs. A diferença vem das interpretações que se dá dos textos do Evangelho. Então, por conta disso, veja que Jesus disse: ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Para nós que acreditamos, né, na reencarnação, a mensagem está clara. Porque o que seria ver o reino de Deus? Ora, todos nós podemos partir, né, do pressuposto de que você ver o reino de Deus é uma coisa boa, né? Deus é caridade, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é todas as qualidades do mundo elevadas ao infinito. E não sabemos que o seu reino é uma coisa fantástica, que todo mundo quer estar lá. Mas para você estar lá, você tem que nascer de novo. O que seria o nascer de novo? Por que tem que nascer de novo? Eu não posso só nascer uma vez para ver o reino de Deus? Ora, a partir do momento que o Espiritismo nos explica que através da reencarnação nós nascemos para nos tornar pessoas melhores, para fazer o bem, para apagar os nossos defeitos, mas que não conseguimos fazer isso numa única encarnação, porque os defeitos são muitos e o bem a ser feito também é grande, mas a gente desencarna. Como eu vou conseguir completar a minha missão? Reencarnando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, até atingir um grau de perfeição que eu vou ver e ter acesso ao reino de Deus. Então, para eu ter acesso ao reino de Deus, é o que Jesus estava querendo dizer nessa passagem. Você tem que nascer de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem as necessárias. Além dessa passagem que João Batista era Elias, em diversas passagens que falam dos profetas, tem lá dizendo que os profetas viverão novamente na terra. Os profetas viverão novamente na terra. Se os profetas já estavam mortos, desencarnados, como eles vão viver novamente? Pelas leis que regem as forças da natureza. Então, como eles viverão de novo? Eles viverão de novo porque, no fundo de todas aquelas mensagens, era: nós somos, acima de tudo, espíritos. E esse sobreviverá à morte do corpo físico. Então, a partir do momento que Jesus tem lá esses ensinamentos dos profetas e não combate eles, não diz que eles estavam errados, e pelo contrário, reforça essas passagens, é porque a existência de um espírito imortal que voltará à Terra tantas vezes quanto forem as necessárias é uma das bases da doutrina, não do Espiritismo, mas muitos antes. É uma base da doutrina do Cristo. Todas as vezes quando estava aqui pregando Cristo, que ele se confrontava com ideias que não eram aquelas que ele vinha pregar, ele explicava como as coisas eram. Exemplos nós temos muito. Vamos pegar, por exemplo, as leis de Moisés. As leis de Moisés, tirando os mandamentos, as leis que Moisés fez eram leis humanas. Foi Moisés que fez aquelas leis para aquele povo que ele precisava controlar. Nas leis de Moisés, estava lá dizendo que a adúltera seria apedrejada. Jesus, que veio nos pregar o amor, a tolerância, a caridade, quando confrontado pelas pessoas que carregaram até ele uma adúltera, e aí, mestre, o que devemos fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. O que foi que Jesus disse? Aquela célebre frase: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, em outras palavras, ele estaria dizendo que a lei de Moisés estava errada. Nós não devemos apedrejar ninguém, nós não devemos matar ninguém, por mais vil crime que ela tenha cometido. Então, toda vez que confrontado com alguma ideia que não era de acordo com as leis de Deus, Jesus combatia e explicava como aquilo deveria ser encarado. Não foi assim com as mensagens que já haviam de que os profetas viverão novamente na terra. Ele não combateu essa ideia, muito pelo contrário. Ele reforçou essa ideia quando disse que João Batista era Elias. E mais, tem outras duas frases que ele disse:
Uma quer que ninguém vai nascer, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, e a segunda, uma outra passagem do Evangelho, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Porque Jesus sabia que numa única existência é impossível nós nos tornarmos perfeitos. Impossível. Então nós precisamos nascer de novo. Só que aí começa a grande questão das traduções e das interpretações que se dá, principalmente nessa segunda passagem, que é preciso nascer de novo. Tem lá dizendo, no outro trecho do Evangelho, é preciso renascer da água e do Espírito. É preciso renascer da água e do Espírito. Quais foram os problemas que nós enfrentamos até hoje com as interpretações e as traduções que se deram? Uma das traduções colocaram lá, é preciso renascer da água e do Santo Espírito. O conceito muda completamente. Espírito somos nós, qualquer espírito. Se fala, é preciso renascer do Santo Espírito, a interpretação que está dando é completamente diferente a só ter o Espírito. Porque você tem a ideia que o Santo Espírito é o Espírito Santo, então é aquele ser superior a todo mundo e você tem que renascer dele. É como se fosse uma louvação e não algo que realmente aconteça. E qual é o outro grande problema com a água? É preciso nascer da água, renascer da água e do Espírito. Uma das interpretações que se deu foi que o renascer da água, principalmente quando se colocava o Santo Espírito, é através da água do batismo. É através do batismo que você renasce, né? Então seria um sentido figurado, um sentido religioso. Mas isso já foi uma interpretação que se deu. Porque e aí volto a dizer, aquelas coisas que eu falei lá no começo, lá atrás, quando a gente vai interpretar o Evangelho, tem que lembrar em que época ele estava se referindo, a que época era a referência daqueles fatos históricos. Aí vem Kardec e nos diz, olha, na época de Jesus havia ciência, claro, já se havia ciência, mas as ciências eram muito ainda, digamos assim, não muito aprofundadas, não se sabia muita coisa, né? Ora, só em 1500, ou seja, há 500 e poucos anos, foi que a primeira pessoa disse que a Terra gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. Então a ciência muda muito. Se é só 500 anos se disse isso, imagina mais de 2000 anos, como era muito inicial ainda as ciências. Pois bem, por que dizemos isso? Porque diz Kardec, ali, na época de Jesus, a ciência ela não era muito desenvolvida e se achava que a água era a origem de tudo. Tudo vinha da água. Achava-se, inclusive, né, que os continentes, a parte de terra, né, do nosso planeta, ela tinha surgido de dentro da água, tinha saído de dentro da água. Tanto que na Gênesis tem lá dizendo que os animais nascem da água, os pássaros nascem da água, as terras, as plantas, as árvores, tudo nasce da água. Porque a ideia que se tinha era que a água era o gerador absoluto de tudo que existia. A água era a origem de tudo. Entendendo isso, sabendo que Jesus, naquele contexto do povo judeu, dos conhecimentos que se tinham na época, tinha que falar coisas que as pessoas entendessem, o renascer da água e do Espírito, na verdade, era o renascer na matéria e no Espírito. Não era a água propriamente dita, não era a água do batismo, não. A água ali tinha um sentido de matéria, tinha um sentido material, porque para aquele povo naquela época a água era a origem de tudo. Então quando ele diz que para alcançar o reino dos céus é preciso renascer da água e do Espírito, era você renascer na matéria e no Espírito. Veja que a interpretação é bem diferente, né, de ser uma afirmação. Continuando, na outra passagem do Evangelho tem lá dizendo: o Espírito sopra onde quiser. Aí estava se falando do Espírito de Deus. Aí vamos abrir outro parênteses. Espírito de Deus. Então Deus também é um Espírito? Deus não é um Espírito. Vamos à pergunta 1 do Evangelho do Livro dos Espíritos. Pergunta 1. Que é Deus? Veja que muitas vezes a pergunta diz muito mais sobre uma resposta do que a própria resposta. A pergunta de Kardec não foi quem é Deus, tornando ele uma pessoa, um igual, um espírito. Não foi quem é Deus, é que é Deus, ou seja, o que é Deus.
Qual foi a resposta da espiritualidade? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então veja que por mais que tenha lá, Espírito sopra onde quiser, aí a tradução, a interpretação que se dá, estava se falando do Espírito de Deus, mas era um Espírito aí no sentido figurado. Deus não é um Espírito. E continua a passagem. Não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Aí agora a passagem está falando da alma do homem. Qual é a interpretação que se dá a isso? A alma do homem não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Primeiro, se eu não sei de onde eu vim enquanto alma, é porque eu já existia. É um fato. Se eu não sei de onde eu vim, é porque eu, espírito, eu já existia. Porque se eu fosse criado na mesma hora, no mesmo momento que o meu corpo foi criado, através, posteriormente da concepção lá do meu pai e da minha mãe, ali fosse criado o meu espírito, eu saberia de onde eu vinha. Eu vinha da concepção. Igual quando o meu corpo foi criado, o meu espírito também foi criado. Mas aí no Evangelho está dizendo, a alma não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Ou seja, ela é anterior ao corpo e ela sobrevive ao corpo. Ela não sabe de onde vem, ela não sabe para onde vai. Ela sabe que agora ali é onde ela está. Pois bem, continuando. Com essa passagem, a forma que ela é interpretada, vem duas expressõezinhas que são fundamentais para a gente entender muita coisa da doutrina dos Espíritos, dos próprios textos do Evangelho, que é a pluralidade da existência e a anterioridade da alma ao corpo, alma e espírito. Ora, se o meu espírito ele pré-existe ao meu corpo, se ele já existia antes de eu ter esse corpo, é a anterioridade da alma ao corpo. Se esse meu espírito, diante daquela ideia de reencarnação, vai reencarnar e reencarnar e reencarnar várias vezes, existe a pluralidade de existências. Somente a pré-existência do corpo, da alma ao corpo, e a pluralidade de existências vai fazer sentido em muitas passagens do Evangelho. Sem essas duas bases, muitas passagens do Evangelho são ininteligíveis, ou seja, a gente não entende o que está se querendo dizer naquele momento. Por isso que a doutrina dos Espíritos vem cumprir aquele seu papel de esclarecer a palavra de Jesus, aprofundar a palavra de Jesus, fazer com que aquilo que estejamos lendo lá no Evangelho tenha sentido. Se a gente lê uma passagem do Evangelho, acha ela a coisa mais bonita do mundo, mas não entende, não serve de nada. Se a gente não entende a profundidade do que aquilo quer dizer, não entende. Tanto que numa outra passagem do Evangelho tem lá dizendo, aliás, não só nessa passagem desse capítulo, mas em inúmeras outras passagens do Evangelho tem lá dizendo, ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Parece até uma redundância, não é nada você ficar falando, ouça, ouvido, ouvir. O que se quer dizer com essa passagem? Muitas vezes a gente escuta as coisas, mas não entende. Não entende porque está falando, sei lá, de física, está falando de uma coisa difícil que a gente não entende, a profundidade do que aquilo quer dizer, e foi assim com o Evangelho. Em diversas passagens Jesus disse, ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Ouvido para ouvir, se você não for surdo, todo mundo tem ouvido para ouvir. Então ele estava se repetindo? Não. Isso pode ser traduzido como ouçam aqueles que têm a capacidade de compreender o que eu estou falando. E veja que essa passagem, estando colocada junto de toda essa discussão entre ressurreição, entre reencarnação dessas coisas, é porque naquele momento histórico que Jesus veio, diante daquele povo, ainda que judeu, ainda que monoteísta, ainda que acreditasse numa ideia vaga, futura, de o espírito sobreviver à morte do corpo, eles não estavam prontos para ouvir tudo que Jesus poderia nos dizer. Por isso as parábolas, as metáforas, o sentido figurado, as alegorias que Jesus usava, porque ele tinha que falar coisas que aproximassem as suas palavras, aquilo que ele tinha a nos ensinar, com que as pessoas já conhecessem. Eu não posso ensinar a uma criança de 3 anos que pergunta como a luz é acesa, desde a captação de água lá no São Francisco, no hidrelétrico, até ela saber que é igual apertando o interruptor que a luz vai chegar. Ela não vai entender, ela não tem capacidade para entender isso.
Mas se ela perguntar como essa luz é acesa, eu digo, é ali no interruptor, liga e desliga, para a idade dela, ela vai ter entendido. É assim que aconteceu com Jesus. Ora, se há 2000 anos a gente está estudando a palavra dele, tem coisa que a gente ainda não entende, com o conhecimento todo que se tem hoje, imagine naquela época. Ele não podia aprofundar conhecimento, ele não podia falar coisas que sequer as pessoas imaginariam como seria. Ele tinha que falar de uma forma que as pessoas entendessem. Outra passagem célebre que dá para exemplificar bem isso aí. Quando uma vez Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar aquele que me faz mal? O que foi que Jesus disse? Aí ele disse assim: 7 vezes, mestre? Aí Jesus disse: 7 não, 70 vezes 7. Aí se você vai ser literal, quer ser literal, ao pé da letra, está escrito ali, Jesus estava dizendo 70 vezes 7, que era para a gente perdoar os outros 490 vezes. 70 vezes 7 é 490. Então, a partir do momento que alguém fizesse 491 vezes coisa contra você, pronto, não precisa perdoar mais não, porque Jesus disse que era só 490. Isso é uma interpretação literal, ao pé da letra do que ele disse. Mas por que ele falou assim? Não era melhor ele dizer assim, infinitamente, Pedro? E Pedro sabia o que era infinito. E alguém naquela época sabia o que era infinito? Não sabia. Então, ele teve que dar essa explicação, dizendo um número grande. Não 7, Pedro, 70 vezes 7, ou seja, muitas vezes, Pedro, para sempre, Pedro. Então veja que a gente saber dessas coisas nos abre os olhos para que nem tudo que está no Evangelho é para ser interpretado ao pé da letra, literalmente. A divina doutrina dos Espíritos e nos abrir os olhos para esse tipo de questão, para poder se fazer entender o Evangelho, para a gente entender melhor o que é que o Evangelho queria dizer. Quando Jesus disse, a passagem que eu falei há pouco, aquele que tivesse em pecado, atira a primeira pedra. O que é que Jesus estava querendo dizer? Ele estava acusando todo mundo, que todo mundo ali tinha pecado. Não, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que não julgue os outros se você não tem autoridade moral de nunca ter cometido um erro para estar julgando os outros. Olha como é diferente a profundidade do conhecimento do que a gente dizer. Não, ele estava acusando todo mundo e dizendo que todo mundo ali era pecador. Não foi essa a mensagem. Ele não queria acusar ninguém ali. Ele queria que nós todos, não só os que estavam presentes, mas até hoje fizessem a reflexão de não julguem os outros. Então veja como as passagens do Evangelho são muito mais profundas do que a gente imagina. Uma passagem do profeta Isaías, ou seja, coisa bem antiga, Isaías diz: todos aqueles que morreram viverão de novo. Olha o uso das palavras para a gente entender. Todos aqueles que morreram viverão de novo. Alguém podia dizer assim: não, mas ele estava dando o sentido espiritual. Então ele não teria falado assim. Ele teria falado: todos aqueles que morreram vivem hoje em dia ainda. Seriam os espíritos, né, lá, a história que já acreditava que havia uma existência após a morte, mas era uma existência somente espiritual, o espírito, a alma, né, ficava lá ou no céu ou no inferno, enfim. Mas Isaías não disse isso. Ele disse: todos aqueles que morrem viverão de novo. Ou seja, ele estava falando que viverão na terra, voltarão para cá. Outra questão curiosa que Kardec nos traz de outra tradução lá do Evangelho, que ele pegou de uma igreja grega, tradução da igreja grega, uma tradução protestante e outra tradução que agora eu esqueci a fonte. Todas elas dizem assim: o Espírito retornará à existência terrestre. Ora, voltar à existência terrestre só se for na matéria. Então, em todas aquelas traduções de diferentes fontes, de diferentes filosofias, de diferentes orientações, estava lá traduzido da forma que o Espírito retornará à terra. Então veja que tudo isso nos leva a crer, e está lá no Evangelho, palavras de Kardec, que para os judeus, ressurreição era o que hoje se entende como reencarnação. Só que as interpretações, as traduções, todo esse contexto que a gente falou, foi que fez com que a gente hoje chegasse a essa diferenciação que ressurreição seria do corpo e reencarnação seria do espírito. Mas hoje, volto a dizer, sabemos que não é possível essa ressurreição da forma como se entende comumente no dia a dia, e que, para os judeus, os conceitos eram parecidos.
ressurreição era reencarnação. Pois bem, meus irmãos, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa da noite de hoje. Lembrando o seguinte, ora, somente a reencarnação vai justificar, vai nos fazer compreender, entender as anomalias e as injustiças aparentes existentes no nosso dia a dia. Por quê? Se eu vejo, eu acho que o exemplo mais clássico é esse. Se eu vejo uma criança que acaba de nascer, esse problema que nós temos há alguns anos, por exemplo, aqui mais forte no nosso estado, com microcefalia, ou seja, ela tem uma doença, ela não nasceu saudável, ela tem uma doença. Se eu vejo isso e tenho em mim a crença de que o espírito é criado no mesmo momento que o corpo, o que aquela criança fez para, ao nascer, já ter um problema tão grave de saúde? Ela não fez nada. E onde estaria então a justiça de Deus de dar a um dos seus filhos, todos nós somos filhos de Deus, um problema sem que ele tenha feito absolutamente nada para ter aquilo? Não pode se colocar o argumento da autoridade que é, não, nasceu assim porque Deus quis. Porque Deus quis. E que Deus bondoso é esse que quer que um filho nasça saudável e o outro filho nasça com alguma doença? Não tem justificativa para isso. Isso não é justo. E Deus é justo. Eu costumo fazer o seguinte, olha, para a gente entender se Deus, para a gente se atrever a entender se Deus faria ou não faria uma coisa, imagine você, como pai ou mãe, se você faria. Se você não fizer, médicos que vai fazer. Vão nascer 2 filhos na sua família. Você, o pai ou mãe, vão nascer 2 filhos na sua família. Você vai escolher, eu quero que o meu primeiro filho seja saudável, mas eu quero que o meu segundo filho tenha uma doença muito séria. Você vai fazer essa escolha? Não vai. Você não vai fazer essa escolha. Se você, que é cheio de defeito, que é cheio de problema, que está muito longe da perfeição ainda, não faz essa diferenciação, Deus vai fazer. Deus vai estar escolhendo entre os seus filhos quem é que vai nascer saudável e quem é que vai nascer doente. Não vai. Aí tem gente que diz assim, não, mas fulano nasceu daquele jeito para castigar os pais. Poxa, os pais são tão ruins, aqueles pais dele. Ora, vamos voltar à comparação para a gente entender. Se a justiça dos homens, que é falha, é errada, é mal feita, um filho não vai para a cadeia, porque o pai cometeu um erro. Na justiça de Deus, ele vai punir os pais através do filho. O filho em sofrimento também não. Então, onde estaria a justiça de uma criança que acabara de nascer tem um problema sério de saúde? Se não é nesse momento que ela não teve tempo nem de fazer o bem nem de fazer o mal, só se justifica em existências passadas. Só se justifica através da reencarnação. Você pode acreditar em tudo, Você pode acreditar em diversas coisas, mas de tudo que eu já ouvi até hoje, até chegar no Espiritismo, até estudar, entender e querer saber mais sobre a reencarnação, nada, através da razão, justifica uma criança nascer com problema. Nada. Não é o acaso, não é Deus que quer, não é para punir pai ou mãe, não é. A única coisa que racionalmente justifica uma criança nascer com um problema de saúde é a reencarnação. É a única forma que, através dela, você vê. Aí sim está a justiça de Deus. Então, esses 2 postulados, vamos dizer assim, essas 2 grandes afirmações, que é a anterioridade do espírito ao corpo e a pluralidade de existências, ou seja, várias existências sucessivas, são 2 formas de a gente entender melhor as passagens do Evangelho e termos certeza que há a justiça divina e que ela é perfeita. Então, que nós possamos sair daqui com mais esse ensinamento, com a certeza de que, se hoje estamos encarnados, se hoje nós aqui somos espíritos encarnados, se já estamos aqui, passando por nossas provas, passamos pelas nossas dificuldades, que nós aproveitamos essa oportunidade. Porque tem uma passagem de Emmanuel que diz,
O que mais aflige um espírito quando recobra a consciência desencarnado é a consciência do tempo perdido na sua última reencarnação. Então, que nós possamos aproveitar bem e não perdermos o tempo que ainda temos aqui na Terra. Boa noite e muita paz.